Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Será que vocês podem só dar o retorno com relação ao áudio, tá bom? Vocês conseguem ouvir bem? Joyce, Maria, Carlos, a Maiara, Rodrigo, a professora Zezinha, muito obrigado por terem entrado já. Só depois, por favor, comentem se o áudio está bom, tá? Tá ótimo, muito obrigado, Joyce. Vejam, hoje nós iremos dar continuidade à programação do encontro do Encontro de Estudos Linguísticos e Literários da Univisa, tá? E aí eu quero agradecer imensamente a presença de todos que já estão conosco e pedir para que vocês permaneçam conosco durante toda a noite. Ouvir da Pedrosa é sempre um evento em aprendizagem. O Encontro de Estudos Linguísticos e Literários é uma promoção do curso de Letras da Univisa, e tem uma dupla felicidade. A primeira é comemorar, comemorar de forma antecedente, na verdade, o dia 21 de maio, que é o Dia do Profissional das Letras, e comemorar também os 48 anos do curso da licenciatura, da graduação em Letras. E aí, por isso, a gente fica muitíssimo grato por vocês estarem aqui conosco. Cida Pedrosa já está presente, inclusive. Muito obrigado, Cida, pela presença. Ontem, na abertura da nossa programação, a professora Fabiana conversou um pouco com o professor Aguinaldo, estudante egresso da licenciatura em Letras e atualmente doutor em Letras, e com a professora Cíntia. E amanhã a professora Giberlande irá conversar um pouco com relação à comunicação não violenta. E na quinta-feira nós temos o nosso seminário, nosso evento comemorando efetivamente o Dia Profissional das Letras. À noite o professor Clécio Buzen irá estar conosco no super seminário sobre a formação do profissional das letras hoje, com a mediação da professora Débora Cavalcante e da professora Zezinha, e também estará falando com ele a professora Gil, nesse grande evento que eu acho que vale a pena vocês aproveitarem. À tarde eu terei a honra de estar junto com o coordenador da graduação em arquitetura, conversando um pouco sobre a obra de João Cabral, O Cão Sem Plumas, o espaço arquitetônico e o espaço poético em O Cão Sem Plumas. E aí também será, espero, um grande momento de aprendizagem nesse que será o nosso web seminário. Hoje à noite, nós temos a honra de receber Cida Pedrosa. Cida Pedrosa, que é uma poeta brasileira contemporânea, uma poeta feminista apaixonada pela literatura e pela natureza. Essas informações eu colhi do próprio Instagram da Cida Pedrosa, que é um lugar pleníssimo para aprender sobre literatura e sobre os eventos que nos circundam. Cida Pedrosa ela também foi secretária da Mulher na cidade do Recife, alimenta e produz conteúdo para o canal Fresta, um outro lugar virtual para aprendizagens significativas, e nos presenteia com afagos poéticos e pílulas de poesia nos seus 15 segundos de poemas recitados já no Instagram. Cida, é um grande prazer estar com você essa noite. Eu vou te chamar agora para que a gente possa ouvi-la um pouco falar com relação às suas impressões acerca da poesia, da produção literária contemporânea, tá? Deixa eu só te achar aqui, Cida, por favor. Ah, solicitações. Tem a solicitação de Maria, deixa eu ver. Cida Pedrosa. Cida. Cida. Estamos só até aguardando aceitar, tá, Cida? Então, mais uma vez, eu quero registrar o carinho da sua presença conosco, agradecer muitíssimo, dizer que todos nós da Univisa, inclusive a coordenação dos professores e os estudantes, sobretudo, estão muitíssimo felizes em te receber, Cida. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui, uma honra, viu? Tá me ouvindo direitinho? O prazer é todo nosso, Cida, tudo bem? Estou ouvindo super bem. E você, consegue Tudo bom? me ouvir Tá bem? me ouvindo direitinho, tá? Eu tô lhe ouvindo, você tá me ouvindo bem? Oi? Tô ouvindo bem. Você consegue me ouvir Ok. também, Cida? Sim, tranquilo, tranquilo. Ótimo, então. Cida, então, mais uma vez, bem-vinda, muito obrigado e boa noite. Nós todos estamos muitíssimo felizes com a tua participação. Posso falar pessoalmente que eu sou um leitor da sua poesia de algum tempo, eu acho que eu descobri em 2013, ainda na graduação em Letras, na ocasião do encontro lá no Colégio de Aplicação. Eu não sei se você lembra, era o encontro da leitura e da literatura no Colégio de Aplicação. E lá eu escutei tu recitando Angélica.
E a tua recitação de Lembro. Angélica foi um dos acontecimentos poéticos. Foi um dos acontecimentos poéticos na minha vida que me marcaram e que até hoje eu lembro, assim, você estava conversando com o Conrado Falbo na época, e foi uma Sim, sim. coisa que particularmente, mais uma daquelas coisas que acontece, que nos cativam no nosso lugar de discussão, que no meu caso é a literatura. Mas, Cida, eu quero que você comece falando agora com relação às suas atuações recentes na literatura, como é que você está lidando com o confinamento, como é que você está passando esse momento, e como que a literatura vem te ajudando nesses dias, Cida. Querido Eduardo, é tão bom te reencontrar aqui. Eu lembro muito bem daquele encontro na aplicação. Meu filho era estudante do colégio de aplicação Sim, e a professora isso. Andréa e vários outros professores de lá da área de letras, né, sempre me chamavam. Tem uns lugares que eu termino sendo arroz de festa. A aplicação era uma coisa assim. Eu terminava indo Uhum. muito e, Sim, e aquilo é um espaço de saber muito importante. E eu lembro muito desse dia que eu recitei Angélica, porque tinha jovens e veio a maior algazarra, porque eu tenho uma poesia erótica forte, né? Aí o jovem no... sim. Foi... Eu lembro bem. É uma honra estar aqui contigo. Uma honra Imagina que enorme. agradeço, Cida. Uma honra. E assim, eu acho que eu tô... Assim, eu li um texto hoje de uma psicóloga que eu gosto muito, que ela diz assim, a pessoa que está vivendo esse Covid-19 e que não teve nenhuma insônia, um dia de tristeza, um dia de angústia, essa pessoa é que está com um problema de saúde mental. Ou seja, na verdade é difícil você passar um processo desse achando que está tudo bem. Não está. O Brasil está numa bancarrota enorme, econômica, política, uma crise sanitária. Eu fico em sofrimento profundo por conta das pessoas mais necessitadas. Eu não consigo me apartar disso. Uhum. Eu faço distribuição de cestas pela União Brasileira de Mulheres, que é uma instituição que eu sou membro, na periferia, e o que você vê, o que você ouve, o que você sente é muito desesperador. Então, assim, só que ao mesmo tempo eu sou uma crente nata, porque eu sou poeta e eu não sou uma poeta, eu não sou pessimista nem otimista. Eu sou uma pessoa que tem uma vontade de ir para cima das coisas, tá entendendo? Eu acho que eu Sim, não sou sim. pessimista, mas também não sou poliana, não. Mas eu tô ali no esperançar. E o que Sim. é que eu estou fazendo? Eu, além desse trabalho social, que é importante para mim, acho que você sabe que eu me misturo muito, né, com a área social, eu estou escrevendo um livro de Haikai. Eu estou estudando Ótimo. muito sobre Haikai, estudando muito, porque eu sou inventiva, assim, eu gosto de descobrir as coisas e ir a fundo, e cada livro meu é uma viagem completamente à Sim, parte. sim. Aí, como eu estou num momento de contemplação, aí eu tiro a fotinha da minha florzinha que nasceu, aí escrevo Haikai. Aí eu vou andar com o cachorro, caiu uma florzinha em cima da cabeça de Bob Marley, que é meu cachorro. Ou seja, porque o Haikai é essa coisa da contemplação. E nós estamos num momento de contemplar, mesmo que seja a nossa exígua janela, Isso. mesmo que sejam os nossos pés, mesmo que seja o nosso olhar. É um momento muito que a gente tem que entrar para dentro de nós mesmos, porque nós estamos muito em casa, não tem como não entrar. Então eu estou escrevendo esse livro de Haikai. Estou tentando bombar o meu canal Fresta. Que lindo que você já começou falando. Adorei, Vici. Estou Ó, adorando oh, gente, Fresta, Cida. eu não sou crítica literária. Então, o que é que eu tento fazer? É emocionar com o meu jeito de leitura, passar a minha singularidade de leitura para as pessoas. É esse o propósito do Fresta. Eu não sou um intelectual feito você, que fez Imagina. mestrado, doutorado, não, não sou, não sou. Eu sou uma poeta que ama ler, então o Fresta é isso. É a minha visão de leitura. O poema em 15 segundos que você falou, eu Sim, estou amando fazer, amando, pois porque eu é. amo ler os outros. Eu gosto mais de Recentemente ler os outros do que a mim. você citou recentemente o poema de Samarone, que eu acho que era Solidão, o Mar Sem Você, alguma coisa. Eu não me recordo É, dos dois é, versos é. exatamente. E aí eu acho que eu passei o dia, né? Porque a tua forma de recitar e o teu modo de lidar com a poesia nos carrega uma sensação afetiva de voz, de sonoridade. E eu acho que isso tu trazes também para a tua criação literária, né? Eu acho que a gente lê e sente muito da voz. A tua prosódia é belíssima, assim, recitando, né? É sempre um presente
te ouvir, seja no Instagram e seja no YouTube. E aí fica essa recomendação de seguir o Fresta, que é um espaço pleno de aprendizado. E eu gosto muito de ouvir escritores e escritoras falando sobre aquilo que leem, sobre aquilo que estão apreciando recentemente, porque a gente acaba se atualizando também, né? Saindo um pouco desse espaço do saber acadêmico que às vezes é tão restrito, infelizmente. Cida, Ó, tem novidade lá. Entrou vídeo faz sim. 2 horas dos Ah, Francisco ótimo. Espinhara, um poeta que foi meu parceiro de geração, que Uhum. foi para o céu dos poetas muito jovem e que é um grande poeta. E o Chico Espinhara, Sim. assim, é um grande líder da geração 80, sabe? Ninguém conta a história da geração 80 em Pernambuco, no Nordeste, sem citar o nome dele. E eu faço uma homenagem, porque eu não consigo falar dele racionalmente. Eu organizei toda a obra completa dele. Ele faz parte de mim, eu faço parte dele. Então, assim, tá lá, entrou um vídeo novo para quem quiser ver. A Ótimo. poesia impossível de Francisco Espinhara. Muito obrigado, Cida, por mais uma vez nos dar esse presente. É muito bom aprender contigo. Cida, foi ótimo tu começar falando de como que a poesia tem nesses dias exercido um espaço até de criação e de afetividade plena, né, de nos fazendo melhor ver por essas janelas nossas. E aí agora indo para um outro contexto, um contexto só um pouco mais específico, com relação a essa semana, no dia 21 de maio, nós comemoramos o Dia do Profissional das Letras. E aí eu quero parabenizar a todos os estudantes, a todos os professores que estão nos acompanhando, e parabenizar você também, porque os poetas são um duplo profissional das letras, né? Primeiro porque produzem linguagem carregada de significação, e segundo porque fomentam o trabalho de outras pessoas que se voltam a ler, a analisar essas obras. E aí, Cida, a pergunta que a gente faz é como é que você vê qual o lugar da literatura para a formação do profissional das letras? Esse seria nesse roteirozinho que eu montei, a primeira pergunta mais direcionada que eu te faço agora. Eu gosto muito dessa pergunta. Eu queria dizer o seguinte, que às vezes eu acho as ementas, eu não conheço a ementa de vocês aí da Univisa, mas eu sou useira e viseira de aí, viu? Eu sou uma pessoa que vou muito aí e sempre Tá me convidada, viu? disponho. Tá Eu convidadíssima. adoro ir para aí, já fui 3 vezes, estou à disposição. Vê, Sim, vou pegar como exemplo a ementa da Federal, tá? Que é a que eu certo? conheço mais. Eu, às vezes, acho muito seca do ponto de vista da construção da literatura. Eu acho que a literatura teria que vir dentro dos cursos de letras, tanto como informação da literatura e da crítica, ou seja, de você ter a crítica literária, mas eu acho que tinha que ter um deleite para que você formasse profissionais completos. É muito comum dentro da área de letras, eu vou muito a curso de letras, você tem uma turma dividida. Tem a turminha que ama literatura, tem aquela turma que é louca, que foi por conta da literatura, e você conhece até pelo jeito de se vestir. É tão interessante, até pelo É jeito mesmo. descolado de se vestir, você já sabe que aquela turma ali é a turma que gosta de literatura. Tem a turma que gosta de linguística e a que gosta de línguas. E isso eu acho ruim, porque eu acho que essa coisa tinha que estar de forma junta e brincada. A língua é patrimônio como a literatura é patrimônio. Essas coisas tinham que ser compreendidas de formas mais emocional, de formas... Eu sou uma mulher disléxica. A língua, para mim, é porrada. Escrever, para mim, é um exercício muito duro, porque eu sou disléxica, eu não compreendo a língua mãe, e nenhuma língua como ela deve ser compreendida do ponto de vista técnico. Então, eu acho que falta isso. E falta, por exemplo, as especificidades. Eu sinto muita falta disso. Por exemplo, como é que, assim, essa coisa de Paulo Freireano, de você se encontrar no espaço-tempo da sua própria história? Por que é que você tem literatura portuguesa e não estuda os escritores pernambucanos e pelo menos os nordestinos, para você ter ali uma pegada do espaço que você está? Você só vê a literatura canônica. Claro que está se abrindo. Tem uma cadeira de literatura pernambucana na Federal, a Universidade de Arco Verde tem uma de literatura popular, a UPE, no campo de Carpina, estão oferecendo uma de literatura popular, assim, como é que chama? Sem ser Eletiva. obrigatória, Sim. eletiva. Então, assim, as coisas vão se abrindo, lógico. Eu acho que ainda falta isso.
E falta porque eu acho que esse corpo, dentro do universo dos cursos, me perdoe estar falando, porque aqui está falando uma pessoa com olhar de fora. Eu não sou o professor feito tu, que vivencia a dureza de estar na sala de aula, o concreto da quantidade de horas-aulas que tem que ser dada, a imensa. Isso é uma outra coisa. Eu estou falando do sentimento que eu tenho de que poderia ser, como é um curso de letras, devia ser letras e artes, porque essa coisa devia estar mais junta, letras e artes, eu acho. Ou eu sou doida com uma poeta doida Ivana? Não, eu concordo que a gente precisa realmente proporcionar ao estudante de letras, de modo geral, essa vivência com a literatura. Independente daquilo que ele elege como campo de especialização, de aprofundamento, a literatura ela precisa estar nesse contínuo, né? A gente não pode deixar de ler, e aí eu lembro também agora um texto que a gente trabalhou muito nas literaturas, o próprio Antônio Cândido, né, que toma a literatura como um Eu amo. direito, isso, como um direito Amo. que nos é nosso, né? Estritamente nosso, estreitamente nosso. E aí, O Cida, foi Antônio ótima a tua Campos eu fala. adoro, porque eu adoro os, né, os progressistas, Isso, os exato. de esquerda, e ele é um comunista, assim, de formação. Antônio Cândido, Isso. assim, ai, babo. E quando se articula, assim, né, de uma forma tão boa, que nos permite levar para a sala de aula, a gente já tem meio caminho feito, assim, né? Porque Antônio Cândido já nos dá as, o direcionamento do que fazer nessa perspectiva. Foi ótimo, Cida, na tua fala. Só um Desculpa, pode instantinho, falar. porque para Pode, ele, desculpa. desculpa, para ele, literatura tem função social, e isso para mim É não se isso. descola. Para ele tem. Exato, exato. Isso tem muita relação com a tua obra poética, né? Que é a pergunta que eu estava aguardando mais para frente, mas eu acho que você é uma poeta que articula bem essa ideia que eu acredito, a partir da minha perspectiva de leitor de literatura, de professor, numa função social da poesia, né? Eu acho que eu estava relendo o seu prefácio para As Filhas de Lilith, inclusive está aqui a minha edição desse livro que já foi uma preciosidade, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar da Filha de Lilith, ele estava naquele valor absurdo de R$ 500 na estante virtual, né? Agora a gente tem essa reedição, que é um presente, né? Da poeta, da poesia de Cida Pedrosa, e aí todos vocês que estão nos acompanhando depois procurem ler As Filhas de Lilith. No prefácio da obra, tu fala exatamente desse teu percurso, né? Desse percurso poético, de como que a poesia sempre foi um lugar de pensar melhor o mundo e a sociedade. E aí eu acho que você traz bem essa ideia de um poeta na sua função social, né? Naquilo que a gente acredita também. Vem a contrapelo do que Drummond fala, né? De poemas como A Rosa do Povo, que a gente imagina que não são poemas que nos causam uma alegria ou aquela estesia típica da poesia, mas que nos leva a um outro nível de reflexão, né? Nos faz pensar melhor nos nossos dias. E a tua poesia, para mim, é isso, né? Como é que tu vê essa função do poeta na sociedade e a tua própria função? Ó, tu falou do Rosa do Povo, aí já me acabou. Porque Sim, esse livro, assim, marcou a minha adolescência inteiramente. Como a Adélia marcou minha adolescência. Então, são isso. poetas que são muito isso. Ferreira Goulart. Tu falou de Rosa do Povo, aí me veio à mente um poema que diz assim, de Drummond, de lá. Provisoriamente não cantaremos mais o amor, porque este se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, nosso pai, nosso companheiro, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo das mães grávidas e o medo dos soldados. Depois morreremos de medo e sob nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Fazia 20 anos que eu não recitava esse poema. E é muito Caramba. atual porque a gente está vivendo hoje, né? Muito Pois é. forte, né? Que tá Muito vendo. lindo. E assim como a Flor e a Náusea também, né, que é um poema de lá da Rosa do Povo, É. enfim. E aí eu lembro de um poema teu, que é a Anunciação, e a Anunciação tu fala de que a tua poesia, bota entre parênteses, né, que está entre Drummond, Adélia e Chico, né, e aí você escreve essa poética, assim, né, nesse espaço de grandes vozes, mas também se lançando essa lírica, que na minha opinião é uma das mais potentes de se pensar o contemporâneo. Além dessas três poéticas que tu menciona lá em A Anunciação, pensando na poesia contemporânea, com quais outros poetas, com quais outras escritoras e escritores tu se relaciona nesse momento, Cida? Ó,
eu dialogo num passado mais próximo, muito, muito, com a Ana Cristina César, num passado mais próximo. Sim. Continuo dialogando loucamente com a Adélia e com o Ferreira, Uhum. e com alguns escritores daqui de Pernambuco. O Alberto da Cunha Melo, eu dialogo muito com ele, a Jane Chapiaçu. São escritores, o César Leal, que eu dialogo muito. Num presente, ou seja, numa coisa mais agora, mais contemporânea, mais já, tem algumas escritoras que têm me comovido demais. Ela tem me comovido além da conta, como diz lá no sertão. Acho que a Conceição Evaristo tem me comovido de uma forma, assim, todo dia ela me dá uma tapa da cara de como é se fazer e o que é a poesia e a prosa, Sim. né? E tem pessoas muito novinhas escrevendo que eu estou me apaixonando. Luna Vitrolira, a Adri Aleixo. Só estou falando de mulher, então tenho que falar Ótimo, de ótimo. Pode falar. rapazes. Tenho que falar de rapazes também. Sim. Ó, eu estou aqui, deixa eu te mostrar. Esse cara, ó, eu vou te mostrar um livro aqui, que eu até depois queria ler um livro desse. Esse cara é de Alagoas, Jeová Santana. Menino, ele é professor, feito você, da universidade, do curso de letras. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Você não tem um poema que você abra. Você sabe aquele livro que você lê e você diz assim, não tem um livro, não tem um poema desse livro que eu não tenha gostado. Sabe como é? Sim, Pronto. sim. Ele tem me causado isso. Queres recitar um dele pra gente, Cida? Quero. Ah, que ótimo. É muito bom te ouvir recitando. Ai, eu quero, porque ele é maravilhoso. Sim. Escuta isso. Ele faz uns poemas pequenininhos assim, ó. Recado. Testemunha o meu vazio, este pote, esta moringa, guardadores de água velha. Lamento saber que os doentes cansaram de me esperar para a festa. Sabe? Ele é maravilhoso. Eu vou abrir aleatoriamente. Pode abrir. Peleja. Preso ao estrume e ávido de silêncio, monto o dorso da palavra e cortejo albas, jambos, jambres, faíscas gentis, e assim ludibrio o tempo e sua em fieiras de engodos. Então, assim, tudo que eu vou lendo dele, eu gosto. Parece eu estou apaixonada pela poesia dele, sabe? Já vou anotar depois para adquirir também o Jeová. É professor feito você. Jeová dos Santos. Mais velho do que você, na minha idade, tem minha idade, Sim, mas sim. ele tem 56 anos, feito eu. Mas aí, por exemplo, você tem uma moça chamada Calila das Mercês, da Bahia, está fazendo doutorado, estuda mulheres negras na literatura, fazendo doutorado lá na UNB. É uma poesia. Tem um vídeo sobre ela no Fresta. Vou acompanhar. Redondo. Então, assim, eu estou gostando muito do que eu estou ouvindo. Eu aprendo muito com a juventude. Sim. Eu renasço. Eu me reencontro. Você perguntou o que eu estava fazendo. Eu recebi 8 prefácios para fazer agora. Na quarentena. Estou quase louca. É bom que agora tá lendo poesia, né? Acompanhando também. Eu vou conhecendo gente nova. Exato. Gente nova. Tem umas pessoas já bem famosas, mas chegou de gente nova mesmo, assim. De gente nova, e isso é muito bacana. E eu tô sempre muito em aberto para tudo. Eu sou muito esponja. Tem gente que diz, não, eu escrevo assim e assim. Eu escrevo assim, mas eu quero escrever assado e mais assado. Eu estou em aberto para o aprendizado o tempo inteiro. Eu sou uma escritora em aberto. Isso é ótimo, né, Cida? E assim, é muito bom também ter uma poeta como você, que é uma poeta que já tem uma legitimação crítica, leitora, e está se dando ao serviço e ao trabalho de ler poetas novos, de acompanhar a cena. Eu lembro que eu vi também no teu prefácio das Filhas de Lilith uma menção a como foi muito coletivo o trabalho da tua poesia nas Filhas de Lilith, né, que passou por uma série de coletivos feministas que acabaram contribuindo para que o livro viesse à tona, que foi um livro que acabou sendo publicado numa tiragem muito curta, de 1.500 exemplares apenas, e que rapidamente se esgotou. E aí, atualmente, como é que você vê o mercado editorial? Você agora é editada pela CEP.
E como é que você vê essa relação do mercado editorial e a recepção desses novos autores, dessas Uhum. novas autoras, dessas novas vozes da literatura brasileira? Eu acho que tem uma coisa bacana que é mais fácil publicar hoje em dia independente. Sim, Tem muitas pequenas editoras independentes. Se você for habilidoso, você faz sua brochura em casa, um computador, uma impressora. Se você for tecnicamente habilidoso, se você for bom de design, você sai com sua brochura de casa. sim, Agora, o problema do mercado editorial, aí falando mesmo do mercadão, este continua o mesmo. Você tem uma concentração de editoras que estão com problemas graves, por conta da Amazon da vida. Você vê as livrarias, você tem um mercado que está em decadência por conta do modelo. Você isso, tem grandes empresas estrangeiras feitas à Amazon, que vem e te oferece o livro por 30% do valor de capa, você compra na Amazon, eu também, mas aí na livraria, a livraria dança, e aí dança a editora, você faz uma queda, uma quebradeira em sequência, porque esta é uma cadeia produtiva. Isso eu estou falando da grande cadeia produtiva. Só que na grande cadeia produtiva é muito difícil você penetrar. Para os que fazem a opção de ficar no Nordeste, é muito complexo. Eu costumo dizer que eu tenho certeza que se eu morasse em São Paulo e no Rio, era muito famosa, porque eu sou descolada, sou muito exato. louca. E agora sim, então, só que aqui você é famosa em tese para a sua cidade. Drummond tem um poema maravilhoso, que é: eu sou um poeta municipal. Aí ele vai falando que tem um poeta municipal, estadual e federal. Não sei se tu lembra desse poema. Aí eu Lembro, sempre sim. digo que eu sou um poeta municipal. Aí os amigos dizem: não, você já está chegando a estadual, porque Pernambuco já alguns Já, já já, conhece. já é estadual. Então, assim, como o eixo é Rio e São Paulo, tem muito isso. Acho que a internet quebrou um pouco. A Isso. internet dá uma equilibrada mais nisso, porque eu estou aqui e converso muito com escritoras de Minas, do Rio. Eu Isso. converso com escritoras e escritores do... Por exemplo, quando você vê a literatura de mulheres, o Ganho, o Mulherio das Letras, o grupo Lilás, fale por Uhum. ela, fale com elas. Então, assim, isso foi a internet que propiciou. Seria Exato. muito mais difícil você pensar isso sem a internet, que é a Feira de Caruaru. Tem coisas maravilhosas e coisas terríveis, né? É isso. É mesmo. Eu vou concordar com o colega que comentou que você, apesar de estar nessa poeta estadual, a sua poesia é universal, assim, né? A gente lê as Filhas de Lilith. Eu ontem li Clarice, Cecília, tô trocando os seis. Cecília, e assim, é um poema que causa aquele impacto e aquele espanto imenso, assim, né? De você pensar naqueles pés sendo lavados, naquele balde, nas imagens que o poema traz, né? E assim, é uma coisa muito bonita de ver a sua poesia ele pensar que quanto tempo a gente ficou sem uma reedição das Filhas de Lilith, né? Tendo que, quando eu descobri as Filhas de Lilith, em 2013, eu acho, mais ou menos, eu tinha que catar poemas. Aí, em 2015, eu conheci Cheyenne. Cheyenne, que inclusive fez a É, dissertação com o é, teu livro. E aí, Cheyenne, ela tem aquela edição belíssima, a primeira edição. Essa também que é eu dei muito para bonita. ela. Isso. Aí ela tem aquela edição, e aí eu fiquei vendo, assim, né, por muito tempo, aquela edição, achando muito bonita. Só em 2017, não, 2018, quando eu fui prestar uma assessoria pro SESC, aí eu encontrei com o Fred Caju, com a Sim, barraquinha da Laranja Mecânica, né, que é uma editora sim. que cumpre uma função social muito grande de divulgar novos autores e democratizar a poesia. Teu livro estava lá. Aí eu disse: "Oxe, meu Deus, já a minha oportunidade de ter as filhas de Lilith." Foi uma felicidade, assim, de você chegar e ler esse Ó, Eduardo, eu abecedário, tenho né? 3 exemplares da primeira edição e eu costumo dar para quem é apaixonado por Lilith. Um é sua. Muito Passada, obrigado. Acabei de passada realizar essa, o meu sonho. passada essa confusão, eu só tenho 3 exemplares. E costumo dar para quem gosta demais desse livro. Porque, Sim. passada a confusão da pandemia, você morar em Vitória, eu moro em Recife. Moro em Recife mesmo. Aí a Dou aula gente em se Vitória, moro em Recife. encontra e eu Ótimo. te dou a primeira edição. A gente pode Tá até bom? fazer melhor. Eu te levo numa aula minha para você falar um pouco sobre esse livro para os nossos estudantes. E aí a gente se presenteia nesse dia, se você topar. A gente já está esse Adoro, convite adoro. Pronto, para o tá futuro, fechado, né? Que fechadinho. é
que é o nosso grande abecedário, que é um abecedário da poesia, da poesia que trata de temas tão ligados ao feminino. E aí você já abre o livro exatamente falando sobre isso, né? Que a luta feminista é uma luta que te acompanha, né? Que não é das filhas de Lilith, vem de livros anteriores, de poemas anteriores, e a sua própria ação enquanto, não apenas quanto escritora, mas pessoa que também participa da vida política, da vida pública mais amplamente, como secretária das mulheres. Você tem esse cuidado e essa militância efetiva no que diz respeito à luta feminista. Como é que você atualmente trabalha ou lida com isso, assim, ou tenta conciliar com relação à sua escrita? Primeiro, é tão forte essa questão do feminismo na minha literatura, que quando eu fui fazer a segunda edição de Lilith, eu fiz uma volta para dentro de mim mesmo. Aí, o meu primeiro livro, que se chama Resto do Fim, abre com um poema sobre masturbação. Eu tinha 16 anos quando escrevi. Sim. Então, assim, isso já é uma porrada, porque isso é década de, eu tô falando de, ele foi publicado em 82, mas isso foi escrito em 80, eu era uma menina de 16 anos. Então, assim, essa coisa do corpo, da autonomia do corpo, da autonomia da mulher, da autonomia da fala, da mulher se empoderar de si mesma, isso sempre permeou a mim e a minha literatura. E quando eu vou pegar os outros livros, sempre está lá. Eu vou te mostrar uma coisa bem interessante. O novo livro, Solo para Vialejo. Eu disse assim, eita, vou pegar aqui. Aí, sim, quando eu for, eu lhe dou um desse também, tá? Quando eu for, eu lhe dou um desse. O mais tu recente... tem solo? Não tenho ainda. Eu achei que o mais recente era Gris, não é? Eu lancei em meu aniversário passado esse, Solo para Vialejo. Que ótimo, que ótimo. É porque nem... Quando estava em pleno pique para fazer a divulgação, vem a pandemia e... Sim. Depois, passou da pandemia. Então, esse é um livro que é um poema único. Eu conto um pouco essa coisa da diáspora dos negros e negras pro sertão e vou encontrando os sons da minha infância. E eu pensei, com o que estava escrito aqui, que eu estava fazendo um livro agora sem questão de gênero. Que era um livro assim, menino, quando eu fui das revisões, tá lá, não tem jeito não, amigo. Eu vou ler um trechinho, tá? Porque, assim, é um poema único, mas eu vou ler um trechinho desse poema único, né? O livro todo é um só poema, Solo para Vialejo, onde eu faço o encontro do blues com o baião, minhas referências de mulheres e homens negros do sertão, de Bodocó, essa coisa toda, vai ver, ó. Tinham duas mulheres que eu amava muito. Uma já partiu, eu amo ainda muito. Uma já partiu, outra está na terra. Geralda e Lourdes. E eu levava comida para elas, quando elas colhiam algodão lá no sítio do meu pai. E aí eu escrevo assim para elas. Ser negra, negro ser negra. Conheço a tez do sol e a flor trabalho. Geralda e Lourdes. Mulheres que usavam calças por baixo das saias. Irmãs que colhiam. Manhã entardecer. Colhiam o algodão cantando bendito com voz de altar para esplantar o calor e saudar a tarde que as libertava da labuta. Pretas. Eu lhe entregava o almoço no local de trabalho e as via comer embaixo do pé de juazeiro, ao canto do pássaro atasado e das cigarras em agonia. A água de quartinha encerrava o ritual de descanso improvisado e nos fazia lembrar a presença do sol e a distância de Deus. Geralda e Lourdes, pretas, minhas santas negreiras do Araripe. Então eu pensava que não vai ter. Mas tá aqui. Pois é. E assim, é tão bonito te ver recitando, porque é isso, eu acho que tua poesia, ela é uma poesia da urbe, né, como você fala no Gris, ou como você fala no Fresta sobre o Gris, que já está também na minha lista de leitura, mas também essa poesia que carrega uma relação muito orgânica com o popular, com a poesia, com o cancioneiro nosso, do Nordeste, de Pernambuco. É uma poesia da voz e de tudo aquilo que a voz traz como potencialidade do corpo inteiro, né? E a gente vê isso muito claro nos temas do poema que você recitou e também na forma como você recita, que a gente, particularmente, eu tenho
eu entro em estado de estesia, assim, né, ao ouvi-la Oh. recitar. Cida é lindo, assim, e é sempre um presente. E eu queria que você comentasse, então, sobre essa relação com a poesia popular mesmo, ou de você, quanto uma poeta que também milita nesse campo da produção popular, que, portanto, abre um pouco até o reconhecimento desses outros poetas, cantadores e cancioneiros. Eu eu ficava o tempo inteiro. Sabe aquela coisa de que quando você quer quebrar a origem, quando você é jovenzinho, aí você quer demarcar o seu espaço? Eu vim para Sim. Recife e quis demarcar o espaço distante de toda a minha origem poética, que era a origem da poesia de viola, do Uhum. cordel. Eu lá em casa, quando você aprendia a ler, o teste, se você sabia ler, era ler um cordel. Então, você passava para a família inteira, aprendia a ler se você soubesse ler cordel. Então, o som está muito ligado à minha fala, porque isso faz parte do meu processo de ler. Ler com som, com cadência, né? Com o corpo, botando a boca, o corpo inteiro, botando o coração dentro da boca, né? Isso. E aí, eu me afastei. O primeiro livro, eu brinco muito com as palavras, ele é um livro modernosíssimo. Aí o segundo livro, que é o Cavaleiro da Epifania, eu dou uma retomada nessa coisa dos sons da minha infância. E tem alguns poemas metrificados, tem alguns poemas com rimas, mas extremamente intelectualizados. Uhum. Não era ainda aí. Aí passa o tempo, eu escrevi Cântaro, escrevi Gume, escrevi Miúdos, escrevi Lilith. Aí, meu companheiro, que é um grande entendedor de literatura popular, o Seno Ramos, dizia, você fala cadenciado em 7 sílabas poéticas, e eu achava isso maluco. E aí eu comecei a prestar atenção e me propus a escrever um livro, todo em métrica, do cancioneiro popular, redondilha maior, ou seja, septilha e poesias em 5, a gente chama 5 linhas, mas poesias em 5 sílabas poéticas, o que a gente chama também de parcela, e fiz o que chama de decassílabo para o soneto, a gente chama aqui o galope, e por aí Sim. vai, não deixa de ser decassílabo, mas é um galope. Aí Uhum. fiz o galope à beira-mar de 11, fiz o martelo galopado de 10, e por aí fui. E eu Uhum. tenho um livro chamado Claranã, que eu amo muito, porque eu Sim. consegui botar os meus temas, ou seja, aqueles temas que me são caros, dentro da métrica da poesia popular. Eu fiz um galope gay que eu adoro. Quer ouvir? Quero, por favor, Cida. Como não? Ó, porque assim, eu queria, assim, porque o cancioneiro popular, às vezes, ele é muito, como é que eu posso dizer, preconceituoso. Se você vai, hoje melhorou muito. Hoje nós temos melhorado muito, mas antigamente você ia para uma cantoria, então a Uhum. mulher era colocada assim como a infiel, como a Sim. rapariga, o gay era colocado assim como o boiola, então assim, melhorou muito o Sim. nível do ponto de vista do que a gente pode chamar de LGBTfobia e de você ter o Misoginia, preconceito, né? melhorou. Sim. Melhorou. Ainda não resolveu, mas melhorou. Aí, por conta disso, eu resolvi, inclusive, usando essa mesma métrica que eles usam, enfrentar os temas. Sim. Aí, este é um galope à beira-mar, que é de 11 sílabas poéticas, difícil pra cacete de fazer, e eu escrevi assim: dois homens se encontram no espaço do leito, no rumo da flecha que aponta para Eros. Seus laços são fortes, são crentes sinceros, tal qual o desejo que trazem no peito. Se descem na noite em um duo perfeito, de costas se postam, se entregam para amar, e são duas fontes de água a jorrar, paixão de iguais, feita em outra medida, liberta a nau que ancora na vida, de amores ungidos na beira do mar. Olha aí, pessoal, os estudantes que estão acompanhando isso é uma aula de sentido, de som, né? De como que a métrica acaba portando o sentido e trazendo, portanto, essas marcas da sua tradição. Lindo, Cida. Muito obrigado mesmo por mais essa recitação de Claranã. Amei. Alguém comentou quando você disse que o seu exercício de aprender, de mostrar que aprendeu a ler era ler cordel para a família, alguém falou que isso é um exercício lindo, né? Que, particularmente, eu acho que representa muito um pouco da nossa relação com a produção daqui, né, de como que o cordel marcou uma geração de poetas
E aí eu lembro do próprio Cabral, né, que às vezes tem a poesia tão considerada intelectualizada, mas ele fala que a aula de poesia dele era ali, ele lendo o cordel para as pessoas da fazenda, o que nos remete, portanto, que a tradição da poesia brasileira, ainda que esteja nesse espaço mais canônico, mais intelectualizado, não foge desse lugar popular, né? Parece que a gente aprendeu aí a fazer poesia, e você recitando agora foi exatamente essa grande aula de cadência, né? De som, assim, na poesia. Muito obrigado mais uma vez, viu, Cida? E aí, alguém comentou aqui há pouco, a professora Débora, que é uma professora também de letras da Univisa, ela comentou que assim que a gente passar por essa situação, a gente pode reunir todos os estudantes do curso de letras para você falar um pouco sobre o seu processo criativo, desde lá da primeira obra até a que você lançou no ano passado. Me levem, quero ir. Ótimo, tá mais do que marcado já, Vicida. E aí eu tava vendo o Fresta, e vi no Fresta você falando um pouco sobre leituras de quarentena, né? Modos de ler, como que a leitura vem nos salvando nesses dias, vem exercendo uma função de até nos acompanhar nessa solidão, porque, como você falou lá, eu estou parafraseando, na verdade, o que você disse, a poesia ela nos faz, realiza esse encontro melhor conosco e nos faz a esvair, né? A conhecer o mundo, conhecer outras potencialidades. E aí, o que é que você indica de leitura para nós nesse espaço de quarentena? O que é que você pode falar com relação à importância de se ler hoje? Primeiro, como às vezes a gente não pode mais sair para comprar, tem que comprar na internet, eu tenho certeza de que quem tem livro em casa tem um monte de livro que não leu. Isso. Então, até antes de você se emburacar atrás do livro, não estou querendo que você não vá, não, pode ir. Mas até antes de você ir atrás na internet para comprar, para chegar em casa em 15, 20 dias, está demorando, viu? Eu estou comprando um livro e está demorando muito. 20 dias. Se você tiver livros em casa, pare e olhe sua estante. Vai estar assim, de livros que tu não leu em algum momento. Porque tu não tinha tempo. Exemplo, eu em 2014 ganhei do Mauro Magalhães a biografia do Marighella. É um livro de 700 páginas. Essa biografia ganhou todos os prêmios do Brasil. Só que eu não tinha como, em um outro momento, encarar um livro de 700 páginas. Pois não é que eu estou lendo agora, coisa mais linda do mundo. Então, o livro estava lá na minha estante. Eu estou relendo Mayakovsky, porque Mayakovsky é para a gente ler e reler. Aquela edição que é traduzida por os irmãos Campos. Estou lendo e relendo. Estou relendo a Adélia inteira. Maravilha. Adélia Prado. Estou relendo ela inteira. E estou lendo aqueles poeminhas que eu estou recitando no 15, Poemas em 15 Segundos. São de livros fininhos que eu ganhei nos últimos 4 anos, de escritoras e escritores do Brasil todo. E que eu chegava, lia 5, 6 poemas e nunca dei a satisfação devida. Seu livro é bom, seu livro é isso, eu li. Aí eu disse, eu lia 5, 6, sem tempo, porque a vida nos põe num rolo compressor. Aí agora eu vou não só ler os 5 e 6, termino de ler o livrinho, escolho um poema e vou para o poema em 15 segundos. Então, estou lendo os livros da minha casa. Sim. Eu não comprei nenhum livro. Não. Eu comprei de novo, porque eu tinha perdido, porque eu precisava participar de uma discussão. A Felicidade Clandestina de Clarice, eu comprei no Kindle. Sim, e-book. Porque eu precisava participar de uma discussão sobre o livro e tinha sumido da minha estante e precisava reler. Fora isso, eu não comprei nada. Eu estou lendo o que eu tenho. E se eu ficasse em casa mais 1 ano, ainda tem a coisa para eu ler. Porque a gente junta. Então, por que a leitura é importante? Porque a leitura é a possibilidade de viajar. De verdade. O filme lhe faz viajar em tese. O filme faz você viajar depois que o filme termina. Porque enquanto você está diante do filme, você está dentro da história do filme sem viajar. Como? O livro não tem a imagem, não tem o cheiro, não tem o som. Para você construir o que você está lendo, você usa todos os seus sentidos. A palavra, para ela entrar dentro de você, você é olho, se você souber enxergar, se você enxergar. Se você não enxergar, você vai ouvir, né? Mas se você enxerga, você vai ter a leitura pelo olho e
também a leitura pelo ouvido, pelo olfato, pela pele. Então, por isso que ler é uma viagem. E, ó, gente, quem precisar de livros gratuitos, tá? Meu livro Gris está gratuito, só é baixar o e-book na CEP. Tem vários outros livros lá de companheiros na CEP. E tem um site lindo chamado Domínio Público. Toda vez querem fechar ele. Domínio Público. Tá lá todas as obras de domínio público, de graça. Você baixa e lê no computador, não precisa ter Kindle. E tem também o Jornal de Poesia, tem o Domingo de Poesia aqui no Pernambuco. Tem muitos espaços na internet que disponibilizam leitura. É isso. Exato. Tem o site Rascunho, é um site lá de Curitiba, do Paraná, que é top na crítica literária. Sabe? Tem uma amiga minha, Mariana Iannelli, que é quem assina a coluna, né? A coluna de novos escritores. Tem o site das escritoras suicidas. Então, assim, tem muitos espaços na internet que a gente pode viajar na leitura. Eu estou enchendo o saco de vocês? Imagina, Cida. Eu vou só para a última pergunta para você, para que a gente possa te ouvir realmente recitando. E a última pergunta, Cida, daquela que eu elaborei, hoje eu estava vendo os vídeos teus, e aí eu vi tu participando de um projeto de frevo, assim, um frevo meio canto, meio recitação, belíssimo, achei lindo, assim. E eu não conhecia essa tua atuação de multiartista, assim, de performance mesmo, de alguém que vai lá e quase dá a voz ao canto, assim, efetivamente. Eu já imaginava, porque a tua prosódia é bem, essa prosódia melodiosa, assim, né? E ficou tão bonito. Como é que você está atualmente realizando esses projetos para além da literatura, ou levando a literatura para outras linguagens, que já é algo das vidas de Lilith, né? Assim, eu adoro, hoje em dia eu acho que eu ando mais com o povo de teatro, de música, do que até com o povo de escritores. Eu amo os escritores e ando com muito, mas assim, eu estou me misturando muito, muito. Uhum. Lilith teve uma mistura enorme com o cinema, né? Cada poema de Lilith virou um filme. Lilith também tem um segundo Lilith, que é de Régio Rafael, que ele fez uma releitura de Lilith todo em literatura de cordel. Só que eu recebi uma provocação do Júnior Belé, que é um poetaço. Eu recitei ele, tem 3 dias do Poesia em 15 segundos. E ele é o cara responsável pela literatura do Sesc da Paulista, em São Paulo. Eu estou um dia no trabalho, me liga Belé, que nós tínhamos recitado juntos, essa coisa de você ir para os recitais, nós tínhamos recitado juntos em Paulo Afonso. Aí ele fez, Cida, tu topa uma coisa? Aí eu disse, o quê? Tu topa juntar tua poesia com um frevo? Eu disse, tu tá doido, homem. Tu tem certeza que dá, menino? Aí eu endoidei. Ficou lindo. Querido, olha, nós fizemos o ensaio aberto, gratuito, e o dia pago. Casa lotada. 250 pessoas no Sesc da Paulista, 2 noites seguidas. É porque é caro montar, porque são muitos músicos. Tem que entrar no edital, porque é caro. Por isso que não. Aí fizemos aqui em Recife, casa lotada. É uma emoção, porque eu sempre subi ao palco, mas eu sempre subi com minhas pareias. Eu fui do Vozes Femininas, eu, Silvana Menezes, Mariana Ivide, Suzana Moraes. Eu estava sempre com a outra mulher, com um companheiro do movimento de escritor, eu estava sempre com alguém. Sim. Eu sozinha, eu subia e dizia um poema e voltava. Eu não era a cena, eu lá fazia minha rezazinha. No ano anterior, eu tinha passado uma experiência, eu e Silvana Menezes, que já tinha me posto isso em 2016, que foi Poesia Bicho Fêmea, onde nós recitamos 7 escritoras pernambucanas com mais de 70 anos. Eu e Silvana. Nós íamos, recitávamos ela no palco, depois ela subia no palco e conversava com a plateia. Isso com direção artística já foi um negócio para mim. Então eu acho que eu venho desse aprendizado. Estou fazendo performances. Daqui a pouco eu vou ficar uma velha muito louca, fazendo muitas coisas. Por favor, a gente agradece, porque é sempre muito bonito, assim, né? De verdade. Cada dia eu quero fazer mais coisas loucas, minha gente. Me proponham, me chamem que eu vou. Por falar em proposta, eu vi que você está participando agora daquela coletânea 40 Contos de Quarentena.
deve também estar envolvido em outros projetos agora, né, Sim. nesse período. E o que a gente pode esperar de projetos de Cida por esses dias? O que o público a gente vai ter, além do Fresta, que já é um grande presente, e do seu Instagram, onde você recita bastante. Eu quero terminar, eu quero fazer meu livro de Haikai, Sim, o livro de Haikai. que é uma nova viagem, na métrica, viu? Haikai metrificado mesmo. 5, 7, 5. Ou seja, isso é uma viagem. E também queria muito ter tempo para terminar. Eu tenho 2 livros de contos pela metade. E isso é um problema, porque prosa tem que ter mais tempo. Não é aquela coisa de você fazer, não, prosa você tem que sentar o bumbum. Então, assim, eu queria muito terminar pelo menos um dos meus livros de prosa. Sim. Isso eu tenho que me botar para 2021. Lançar meu primeiro livro só de prosa, viu, gente? Essa é a tarefa. É a tarefa. E aí vai vir já uma crônica, né, no ensaio, né? O 40 Crônicas de Quarentena são textos em prosa, né? Sim. Não sei como é que você está pensando isso. Que é um projeto muito bonito, inclusive, idealizado por Aninha, né, e Rafael. Cida, agora a gente Aninha é maravilhosa. É maravilhosa. A mãe dela também teve uma história muito forte com a literatura, né? Maria Pereira. Isso, exato. É uma das que eu recitei no Poesia Bicho Fêmea. Sim. No projeto Poesia Bicho Fêmea, 7 mulheres. Uma delas era Maria. Sim, que tem uma história muito forte com a literatura e com a própria divulgação no período dela, né? Sim, agora a gente queria te ouvir, dando voz à poesia. Eu queria que você lesse para nós poemas que você selecionou, seus, de companheiros e companheiras de luta poética, aqueles que você acha que a gente precisa ouvir e conhecer mais. Sim. Temos quantos minutos? A gente tem 8 minutos. Pronto. Eu vou começar. Eu posso começar com minha Adélia? Pode, por favor. Adélia Prado é uma presença necessária, né? E se depois você puder recitar pedidos, Angélica? Eu recitarei, com certeza. Muito obrigado. Eu recitarei com muito amor. Deixa eu dizer aqui uns poemas de Adélia, sabe? Ó. Orfandade. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Me dá 5 anos. Me dá um pé de fedegoso com formiga preta. Me dá um Natal e sua espera. O ressonar das pessoas no quartinho. Me dá a fia para eu brincar. Me dá uma noite para eu dormir com minha mãe. Me dá a minha mãe a alegria sã e medo remediável. Me dá a mão, me cura de ser grande. Oh meu Deus, meu Pai, me dá. Ela é incrível, né? Vou de novo dela, só um pouquinho, tá? Eu não tenho como. Eu boto os poemas dela, eu boto corações. Nossa, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu leio, grifo. Vou ver se eu consigo, eu boto corações. Eu boto corações no que eu mais gosto, aí assim, exausto. Eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho. Quero o que antes da vida foi o profundo sono das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais que raízes. Já pensou você ser semente muito mais do que raízes? Sempre a dar impotência, ai, meu né? Deus. Belíssima imagem. Você ser semente muito mais do que raízes. Porque todo mundo quer ser raiz, né? Exato. Eu amo essa poeta, Jerusa Leal. Sim. Minha amiga, Jerusa. Como eu gosto desse livro dela. É um livro de 2008. Eu vou dizer um poema que para mim eu acho bem feminista. Não falo, até porque eu acho esse falo tanto de falar como um falo de falo. Não Sim. falo. Falo de mãos e de dedos. Falo de figos e de seus segredos. Falo de lábios e línguas. Falo de peixes e serpentes e maçãs. Falo de pele, de arrepios. Falo de velas, espadas e bastões. Falo de cheiros e de sabores. Falo de flores, falo de romance. Falo de cálices, de sinos, de torres. Falo de calores e de convulsões.
Falo e a noite se vai e eu não durmo, eu não falo. Belíssimo. Não é bacana? Muito lindo. Jerusa Leal, minha amiga querida. E aí você falou de Adélia Prado, aí eu queria só pedir licença para ler um poema dela que eu adoro, que eu Ai, lembrei agora, você vai, por lendo. favor, divide comigo, vai. Devido. O Divide. nome do poema é Ensinamento. É um poema que marcou muito a minha trajetória. Foi um poema que foi meu epígrafe no TCC, quando eu trabalhei lá com poesia. É um poema que basicamente eu intertextualizei para criar meus agradecimentos na dissertação. E Ensinamento é um poema da Adélia Prado e diz: Minha mãe achava o estudo a coisa mais linda do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o ensinamento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente, não me falou em amor, essa palavra de luxo. E aí eu acho que a Adélia Prado tem essa coisa de meio Drummond, né, de nos contar uma história em poesia que a gente ama e a gente fica tão envolvido, assim, né? Eu acho que Ensinamento é um poema que acaba nos ensinando também que às vezes as palavras não ditas são aquelas que carregam maiores potências, né? Assim, e a Ele Adélia está é em genial nisso. bagagem, na segunda parte de bagagem. Eu amo Sim, esse poema, amo, sim, amo esse poema, amo. belíssimo. E é minha vida. Quando eu leio, eu vejo minha mãe, assim, Sim, eu também. eu E aí vejo foi minha mãe, exatamente nos vejo. agradecimentos que eu montei para eles naquele momento, né? Na dedicatória que eu fiz, na verdade, a meu pai e a minha mãe. Sim. Que são as pessoas que nos circulam e que, afinal das contas, nos fazem pensar melhor sobre o que é arte, o que é poesia, né? E, Uhum. enfim. Cida, você queria recitar outro poema, além da Adélia, do Eu que você quero está... recitar a Angélica, posso? Por favor, Angélica, pode. Angélica, seu, para causar o mesmo impacto de 2013. O pênis. O pênis de Angélica era de plástico. Passou a vida a esfregar-se no espelho. Eis a sina. Mulher ou homem? Injusto desígnio para quem precisa se inteira por dentre as coxas. Voz rouca sobre os lençóis, desejo de iguais. Porra, bucetas também são objeto de encaixe. Nossa, Eu amo é esse quase... poema. É o mesmo impacto, viu, Cida, de 2013 agora, de você pensar nesse despir a poesia dos temas poéticos e ao mesmo tempo de dar a ela uma potência social tão importante, né, tão necessária e tão própria à tua poesia, né, belíssimo isso. Cida, eu quero agradecer em nome de todos os professores, estudantes e de todos que participaram dessa live. Nós temos 1 minuto e 35 minutos, 1 minuto e 33 segundos apenas de tempo restante. Eu queria te agradecer e pedir para que você, por favor, dedicasse a nós as suas palavras finais nesse encontro dando voz à poesia. Ai, gratidão de estar aqui. Todas as vezes que eu estou aqui, eu estou de verdade inteira, de coração aberto. Eduardo, você é um entrevistador? Não, você divide uma live maravilhosamente bem, porque você é generoso. Você não é um entrevistador, você é um homem generoso. Gratidão, gratidão a todos que fazem o Univis. Olha, sou de vocês que estão me ouvindo. E queria dizer o seguinte, eu respondo de verdade, viu? Meu celular é 999393355. Isso é meu zap pessoal e eu respondo de verdade. Eu estou no Insta como Cida Pedrosa 65. Eu estou no canal Fresta, que é onde eu falo de literatura, vocês veem os videozinhos meus. Eu estou no Facebook, que no Face eu não consigo mais receber gente porque eu tenho 5.000, mas eu tenho uma página que eu posso receber gente e conversar na página também. Entendeu? Então, eu estou ao dispor para leituras, conversas e muito afeto. E o Brasil vai melhorar. Muito obrigado, Cida. Beijão a você, beijão a todos que nos acompanharam. E aí, boa noite e boa semana de programação. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar.